Graças, paz, abençoados, bendito seja o nosso Deus soberano, Criador, sustentador, provedor, maravilhoso, eterno. Falta palavras para adjetivar, para glorificar, para dizer que Ele é santo, bondoso, que Deus é tremendo, maravilhoso é o nome dEle. Glórias a Ele. Sou o irmão Van, está aqui de Cabedelo, né? É uma cidade portuária. Cabedelo é uma cidade que possui um porto. Uma cidade pequena, pacata, né? De vez em quando a gente tem aqui o bem e o mal aqui, né? Sobre algumas pessoas, né? Mas Deus controla, né? O mal, porque Ele tem poder sobre isto. E isto é a vida, como disse Salomão na sua grande sabedoria, né? Gerações vão, gerações vêm, mas a terra, meu irmão, existe e permanece para sempre. Enquanto ela existe, a terra, e gerações vêm e vão, Deus é poderoso, autossuficiente. Deus não depende de ninguém. Deus não pediu opinião de seu ninguém. Deus não ouviu conselho de ninguém para agir, determinar, projetar, arquitetar, criar, formar, sustentar, amar e prosperar quem Ele quer. Amém? Porque tudo veio dEle, para Ele e para a glória do nome dEle. Seu amigo, irmão Van, aqui agradecer a Deus por todos os irmãos do canal, né? Tranquilidade, amém? Todos os irmãos, as irmãs que têm me sustentado aí com seu carinho. A irmã Luciana está numa tarefa árdua de costura agora, aprendeu a costurar, fez o curso. Agora, meu irmão, calça, camisa para menino, para neto, né? Tá começando com família, para netos, para esposos, filhos, as noras, né, a família, e assim, né, vai crescendo conforme a vontade e a graça de Cristo Jesus e a sabedoria que Deus, né, lhe deu para a glória do nome dele. Então, irmãos, muito bom o estudo sobre soberania de Deus. Estou falando sobre soberania de Deus. Quero aqui mandar aqui um forte abraço, né, pelo irmão Carlos Gomes, aqui meu amigo aqui de João Pessoa. Repito, está de pé o convite, irmão Carlos, independente das nossas divergências, né, modo de ver as Escrituras, mas eu te amo em Cristo Jesus e quero te dar um abraço um dia. Como eu digo, assisti o teu testemunho, eu sei o teu sofrimento, porque eu passei na pele o que é ser sujeito a drogas. Sofri muito, minha esposa sofreu muito, meus filhos, até que Deus, né, até que Deus com seu poder, né, me convenceu e te convenceu. Então, meu irmão Carlos Gomes, receba aqui meu abraço, minha saudação. E se eu escrevi, falei alguma coisa, né, e você interpretou mal, às vezes a gente entende, mas esqueça, ok? E estamos juntos, meu irmão, que você cresça junto com a tua esposa, tua família, e seja um homem cada vez mais próspero para a glória de Deus. Também, irmão Júlio Chaves, meu amado irmão Júlio Chaves, meu carinho, meu abraço por ti, a tua família. Deus continue te abençoando nos teus projetos para a glória dele. A aprovação vem dele. Amém? E os demais irmãos, todos da graça, que Deus abençoe de maneira poderosa na sabedoria, no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. O tema é forte. Soberania de Deus sobre toda a sua criatura. Deus, repito, Deus, nada foge do controle do nosso Deus. Nada pode agir se não for da vontade de Deus. Isto é o que diz a Bíblia. Se você crê ou não, vamos para as Escrituras. Então, você tem que procurar texto dizendo que alguma coisa
ou alguém pode agir se Deus é independente da vontade de Deus? Qualquer criatura, até mesmo a carne ativada, se ela pode agir soberanamente, independente da vontade de Deus. Então, nós vimos no estudo passado, o estudo passado eu falei que Deus, mostrei dentro das Escrituras, que Ele criou o mal, que Ele conhece o mal e que o mal vem de Deus, certo? Mas em Deus não há mal nenhum, não há trevas nenhum. Interessante isso, não? Como é que pode um ser, né, todo-poderoso, soberanamente em tudo, que controla tudo, que criou tudo, o mal não está nele, mas ele conhece o mal, né, criou o mal, o todo mal vem de Deus. É Deus que age, né, com o mal na vida dos homens. Um texto que eu deixei no estudo passado é este aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, irmão. 8, 20 e 45. Aí, beleza? Então, pronto. Então, meu querido e amados irmãos do canal Metanoia da Graça, deixa teu like, desde já, deixa teu like aí e se inscreva neste canal Metanoia da Graça. Então, um dos textos, irmão, forte, não tem como refutar, não tem como você dizer, não vem de Deus, não tem como você sustentar este seu argumento, dizer que o mal não vem de Deus. Olha só, Lamentações 3, 7, olha o 7. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Quem é este? Quando o Senhor não mande. Aí o 38. Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Então, todo estudante da Bíblia, aquele que examina, aquele que se prostra, aquele que gosta de ler, né, ele honestamente, ele não pode negar esses textos. Isaías, né, 45, 7, Amós 3, versículos 5 e 6. Então, vamos continuar aqui. Mas ajuda aí teu irmão Van, daqui de Cabedelo, Paraíba, Brasil. Por que? A pergunta que eu fiz. Por que ou para que Deus usa ou permite o mal? Vamos responder isto. Resposta. Para que se cumpra todos os seus desígnios ou os seus planos em sua vontade soberana. Por que Deus usa o mal? Por que Deus usa o bem? Deus usa tanto o bem e o mal para que se cumpra todos os seus desígnios ou todos os seus planos em sua vontade soberana. Qual foi ou qual era exemplo aqui? Deus endureceu o coração de Faraó. Está muito batido isso, mas eu vou trazer mais algumas revelações. Tem estudo meu sobre por que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi só de Faraó não, viu? Até nos dias de hoje, Deus também endurece o coração. Até para crer, se a pessoa vai ser salvo ou não, é Deus que dirige o coração do homem para ele crer ou não. Oh, irmão, vão! Agora essa heresia aí, essa foi a pior de todas. Meu amado, não. Oh, minha amada, não. Vou mostrar tudo isso dentro. Quando você lê, oh meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Deus endureceu o coração de muitas pessoas para que não crescem nele. Meu Deus, como é que pode? Calma. Muita calma nesta hora. Vamos lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Qual era o propósito ou qual foi o propósito de Deus nisso? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus tinha um propósito.
Certo? O bem e o mal. Por que Deus usa o bem e o mal em pessoas? Porque Deus tem propósito. Vamos lá. Paulo responde porque Deus endureceu o coração de Faraó. Paulo respondeu isso aqui, ó. Houve 3 propósitos de Deus em ter endurecido o coração de Faraó. 3 propósitos. Ou seja, Deus só faz aqui, ó, o mal ou o bem se ele tiver propósito. Se não tiver, meu irmão, a vida vai correr tranquilo. Nem se preocupe nisso, meu irmão. Quando Deus permitiu que eu mergulhasse nas drogas e passasse por aquele sofrimento terrível junto com a minha esposa, Deus sabia, tinha controle de tudo. Deus sabia, tanto o bem como o mal. Mas só Deus poderia agir com o bem na minha vida. O irmão Carlos Gomes sabe muito bem disso. Só Deus poderia livrar. Não, a carne, ela abraçou o mal. Deus permite. Deus permitiu. Mas o bem, a carne não pôde realizar. E nem pode. Nada pode realizar. Mas o bem veio da boca do Altíssimo. Disse, chega. Foi até aí. Depois eu conto para vocês um pouco do meu testemunho, da minha história, como eu mergulhei, né, tipo de amizades, e como eu saí, né, deste mundo terrível. Mas tudo estava no plano, no controle. Você só morre quando Deus quer. Soberano do Deus, aleluia, Altíssimo, glórias para Ele. Voltando para cá. Deus endureceu o coração de Faraó por 3 propósitos, por 3 motivos. Então Paulo vai responder. Houve 3 propósitos de Deus para Deus ter endurecido o coração de Faraó. Vamos ver aqui alguns, certo? Vamos ver os três. Vamos ver os 3 motivos aqui. Primeiro, Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar a Faraó quem é o poderoso e para que fosse anunciado o nome do Deus de Israel. Foi o primeiro motivo, irmão. Deus endureceu o coração dele. Deus fez com que endureceu o coração, no termo grego, que ele fez Faraó teimoso. Ele deixou o Faraó teimoso, ou seja, ele mudou o pensamento de Faraó, né, e não permitiu que o povo saísse, certo? Pela vontade soberana de Deus. E por que Deus fez isso com Faraó? Para mostrar a Faraó quem era o poderoso, quem mandava nas nações, nos povos, nas mentes, quem era o governo do governo, quem era o soberano dos soberanos, quem era o Deus dos deuses. E para que fosse anunciado o nome do Deus de Israel. Paulo diz isso aqui lá em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Esse foi o primeiro motivo, o primeiro propósito de Deus endurecer o coração de Faraó. Foi esse aqui, ó. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, derramei, endureci teu coração, para em ti mostrar o meu poder. Olha só, endureceu o coração de Faraó, derramou aquele mal, aquelas pragas, mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Este foi o primeiro propósito de Deus ter endurecido o coração de Faraó. Segundo propósito soberano de Deus, mostrar que o coração do homem está no controle absoluto. O coração do homem, o meu e o teu, mesmo depois de 70, está no controle, coração é pensamento, no controle absoluto de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 18. Olha o segundo propósito. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. 14. Aí você vem para o versículo 14 agora. Ele diz: que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus
de maneira nenhuma. A injustiça da parte de Deus de fazer o bem e o mal? Não. De endurecer o coração do homem? Não. De fazer algo segundo a vontade soberana de Deus? Não. Não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Ele continua sendo santo e perfeito. Não há injustiça nenhuma. Aí o 15, ele diz o 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E acabou-se, é dele. Quem manda é ele, quem criou não foi ele. O homem tem o poder de se sustentar sem a misericórdia de Deus? Não. Então esse foi o segundo propósito de Deus. O terceiro propósito, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração do Faraó para matá-lo. Presta atenção, calma. Ô irmão, já veio o senhor de novo. Calma, calma. Deus, o terceiro propósito de Deus, ter endurecido o coração do Faraó, foi para matá-lo, ele, Faraó, e seu exército. Isso. Ah, mas ele era ímpio, mas ele era... Deus foi lá e disse, vou tirar meu povo, mas antes eles vão saber quem é o Deus de Israel, com mão forte. Mão forte, meu irmão, significa dizer ira de Deus. Presta atenção aqui, ó, porque Deus endureceu o coração de Faraó para matar Faraó e o seu exército. Êxodo 14. Aí você agora vem lá para Êxodo, capítulo 14. Olha o que você vai ver daqui para frente. O que Deus fez, você vai dizer assim, esse não é o meu Deus. Deus santo, amoroso, o Deus da graça, não é esse Deus aqui não. É o mesmo Deus, ele não muda. Deus endureceu o coração para matar Faraó e o seu exército. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Olha o versículo de número 4, diz, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, para que ele persista em perseguir o povo de Israel. E serei glorificado em Faraó. Serei glorificado é que Deus iria arrasar, acabar, destruir, matar em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, perseguiram. Agora, versículo 17. 17. Repito, Deus, o terceiro propósito de Deus. Deus endureceu nesse terceiro propósito o coração de Faraó para matar o seu exército e para que todos ali reconhecessem que o único soberano era Yahvé. E eis que endurecerei. 17. 14. Sim. Aqui, 17 e 18. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, agora Faraó, agora os egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Beleza? Agora, 18, olha só. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Agora, aí o terceiro propósito de Deus. Agora, presta atenção, a estratégia de guerra, como é maravilhoso, como Deus trabalha, meu irmão. Como nós não conhecemos o Deus soberano. Só de falar, como disse Jó, eu te conhecia, meus olhos te conheciam só em falar. Agora, o meu entendimento te vê, crê. O meu entendimento, o meu espírito, a minha mente aceita a tua soberania, ó soberano. Aí agora, Deus endureceu para que ele seguisse, né, Israel, e Deus mesmo prepara uma estratégia de guerra, porque ele é o Senhor dos exércitos, coronel dos coronéis,
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha a estratégia de guerra de Deus. Capítulo 14, versículo 1. Olha a estratégia. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Olha a estratégia. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Olha, estratégia de guerra. Ele, Senhor, ele sabe, ele conhece o amanhã. Diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Aí entra aqui o versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. O 4. Eles iriam pensar isso. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Certo? Eu gosto dessa versão, irmão, porque traz Iavé. Ou, deixa eu ver essa aqui. Isso, os egípcios, israelitas fizeram assim. Mas vamos aqui, vamos nessa aqui. Nessa daqui. Rapidamente, aqui. Pronto. E saberão que eu sou Iavé. E eles assim fizeram. Ó Deus, a estratégia que Deus preparou, ordenou Moisés. Né? O exército aqui na terra. Estratégia de guerra. Agora, vem aqui. Versículo 24 agora. Então, capítulo, aqui, a estratégia de guerra. Versículo 17 agora. 17. Versículo 17. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração, já falei isso aqui. Sim, o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. Agora, 18, presta atenção, 18. E os egípcios saberão que eu sou Iavé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Agora, o próprio Deus participou desta briga. Ah, irmão, como é que pode isso? O próprio Deus vai lá e participa dessa briga. Ele comprou esta briga. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 26. Então Iavé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar. Versículo 14, 26. Não. 14, 19. Então o anjo de Deus, olha só, olha o que Deus fez. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás. Tudo isso Deus no controle, no comando, ordenando, fazendo, ditando a estratégia de guerra, ensinando o povo a guerrear. Mas ele mesmo estava fazendo e realizando. Versículo de número 24 agora. 24. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Iavé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. Presta atenção aqui. A carne desses homens não estava pensando nisso não. Eles estavam com a carne ativada para matar o povo de Israel. Mas poucos antes da alvorada, presta atenção aqui agora, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Iavé olhou para o exército dos egípcios e lançou. Deus pode fazer isso? Tudo vem dele, meu amado. Tudo depende dele. O bem e o mal. Olha o que Deus fez com os homens, na mente dos homens. Ele olhou e lançou. Lançou o que, irmão Van? Grande confusão e temor entre todos os homens de Faraó. Na mente, ele foi lá e toma.
uma ação de Deus sobre a mente dos homens e de Faraó. Tem mais, 25, Deus trabalhando. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios. É verdade que Deus, o Espírito, foi lá e emperrou. Usou, deve ter usado, né, o seu exército angelicais, né? O Senhor emperrou as rodas do carro de guerra dos egípcios. Deus em ação, estratégia de guerra. Eu vou emperrar aqui, Deus sabia. Eu vou emperrar aqui, eu vou desmantelar algumas rodas aqui para atrasá-los. Deus sabe o que vai acontecer, meu irmão. Deus não depende do homem para nada. Deus não depende de anjos. Deus não depende de diabo, de Satanás, de demônios para fazer nada. Ele mesmo faz. O Senhor Yahvé emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Eles mesmos reconheceram que eles estavam lutando contra Yahvé. Presta atenção, calma, presta atenção. Agora, a estratégia de guerra está aqui. A última palavra será sempre a de Deus. A última palavra agora será, foi, é e será sempre a de Deus sobre qualquer acontecimento. Vamos lá. Capítulo 14, versículo de número 26. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Então, quando o povo chegou ali, disse: pronto, vamos morrer. Acabou, de frente ao mar. Ah, meu irmão, eles estavam passando lá e disse: e agora? O exército vem aí, a gente vai morrer, a gente vai se acabar, vamos ser destruídos, né? Eles vêm com muita ira, né? Eles estão, Faraó e o exército, e seu exército, né, está com a carne ativada de ira, de maldade, de perversidade, sem amor para conosco, e eles vão nos matar. Foram isso que eles pensaram, mas a última palavra é a de Deus. Calma. Quem dá o livramento é Deus. Quem pode fazer algo de bem ou de mal? Deus fazia o bem para Israel e Deus realizava o mal no Faraó e Egito. Sim ou não? Yahvé ordenou a Moisés que estendesse a mão sobre o mal, né? Sobre o mar, para que as águas voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra, cavaleiros de guerra. Agora veja o número, a última palavra, né, de Deus, versículo 30. Então Deus disse a Moisés: Moisés, a palavra agora é minha, só me obedeça. Esses que vocês estão vendo aí, nunca mais o verão. Versículo 30 agora. 30. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios. E os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Então, Deus age tanto como bem como mal. Essa história aqui, meu irmão, é muito clara. E isso nos dá convicção, e isso eu estou mostrando aqui. Eu vou começar do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, e vou até o Novo Pacto, dizendo que Deus é soberano e age com o bem e com o mal. Certo? Então aconteceu isso aqui, ó. Deus agiu o mal com o Faraó e o seu exército, enquanto o próprio Deus agia com o bem sobre Israel, Moisés e o povo de Israel. Agora, outra coisa aqui, deixa eu ver se eu tenho um tempinho aqui.
Aqui, Jesus amado, 8,50. Vamos lá. A carne ativada dos irmãos de José. Outra história aqui sobre Deus. A carne ativada não se manifesta com o mal se Deus assim não permitir. Preste atenção aqui. A carne ativada dos irmãos de José. Você sabe da história do irmão de José, né? José foi vendido, José, né, teve sonhos, e houve aquela ciumeira toda, era filho de Jacó e tal. Mas vamos aqui agora, vamos voltar aqui. A carne ativada dos irmãos de José, fazendo a vontade de Deus. Oh, irmão, pelo amor de Jesus Cristo! Isso não aconteceu. A carne ativada não está fazendo a vontade de Deus. Tá ou não tá? Vamos ver. A carne ativada dos irmãos de José. Estava ou não estava? Estava tudo ativado a carne dele para o mal. Estavam fazendo a vontade de Deus. Pode isso, Arnaldo? Uma carne ativada fazer a vontade de Deus? Não. Pode isso, Arnaldo? Não. Pode não, meu irmão. Carne ativada, ela não faz a vontade, não está realizando a vontade de Deus, não. Isto é mais uma heresia. Vamos ver aqui. A Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja dele. Os irmãos de José, Gênesis, capítulo 37, presta atenção nessa história aqui, que a carne ativada estava fazendo a vontade de Deus. A carne ativada dos irmãos de José. Gênesis 37, versículo 11. 11. Em todo o mundo, 11. 37, 11. Epa. 37, versículo 11. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Por favor, lê o contexto. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, para ver se você chega a isso aqui, ó, no versículo 11. Somente isso. É um texto fora do contexto. É não. É um texto isolado. É não. Eu estou resumindo o contexto para que você entenda. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes. Aqui é para ciúmes. Ciúmes é carne ativada? É. É ou não é? É. Ciúmes ou inveja é um mal da carne ativada. Sim ou não? Sim. Mateus capítulo 7, presta atenção. Vamos devagar, mas a gente vai entender isso aqui. Mateus capítulo 7, versículo de número 21, que diz... Marcos, capítulo 7, versículo de número 21, que diz: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, adultério, 22, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, devassidão, a inveja, ciúme, inveja, deformação, arrogância. Tudo isto aqui é carne ativada. Ela não obedece a Deus, a carne ativada. Presta atenção. Segundo o que é ensinado aí em alguns irmãos da graça. Todos não, poucos, alguns. Então, está aqui, ó, o ciúme, a inveja que os irmãos... Vamos voltar para lá. A gente viu aqui que é carne ativada. Gênesis, a gente tem que ir devagar agora, porque o assunto é mais detalhado aqui. Certo? Gênesis capítulo 37, versículo 11. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes aqui, ou ciúmes é carne ativada. Os irmãos de José estavam com a carne ativada, né, para o mal. Então, carne ativada, ciúmes aqui é
aqui, certo? É um mal. Ciúmes é um mal, beleza? Tranquilidade. Agora, os irmãos de José, se você também for lá para Tiago capítulo 3, capítulo 3, versículo rapidamente 16, diz assim, ó, 16, pois onde existe inveja e rivalidade, ciúme, aí há confusão, todo tipo de atitudes maléficas. Os irmãos de José estavam com intenções maléficas, porque a carne estava ativada para o mal, fazendo o mal, presta atenção, eles estavam fazendo o mal com seu irmão. Presta atenção que eu falei no início aqui. Será que Deus estava no controle de tudo isto? Aqui agora, os irmãos de José odiavam José. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Esses mesmos irmãos odiavam José porque José teve um sonho. José teve revelações, mas por seus irmãos não entenderem o plano soberano de Deus, tiveram ciúme e agora a carne ativou para o mal, certo? E agora eles passaram a odiar José. Gênesis 37, 4, 5 e 6. O 4 diz: seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos. Leia o contexto, por favor. Não me ignore se eu não estou usando aqui o contexto, porque eu não vou ter tempo. São 8h43 da noite. Eu vou terminar isso aqui de madrugada, né? Eu vou me cansar, mas você leia. E se você não chegar a este entendimento que eu estou falando, aí você escreve aqui embaixo: irmão Van, o senhor está por fora, né? Não se inscreva, não vou me inscrever no seu canal. Mas se você está entendendo e não é inscrito, dá uma força aí, aqui ao paraibano, cabedelo, irmão Van, para a glória de Deus. Estou falando que os irmãos de José agiram com a sua carne ativada para o mal, agiram perfeitamente, sem desconfiar de nada, mas no plano espiritual eles estavam realizando aquele mal conforme a vontade soberana de Yahvé. Você vai ver isso. Calma. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Olha o ódio que eles estavam. Odiaram, certo? Então o ódio é manifestação da carne ativada, beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Os irmãos de José odiaram José. Sim, versículo 5. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Raiva é uma manifestação da carne ativada para o mal. Eles estavam realizando todo o mal, todo o pensamento mal, maquinaram o mal contra José. Versículo 6, presta atenção nessa história. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. E eles quiseram lá ver sonho de José, tiveram raiva de José. Agora, então, os irmãos de José odiaram ele, certo? Odiar é um mal da carne, é carne ativada. Eu não preciso nem mostrar, só você vai lá em Marcos capítulo 7, versículo 21, 22, 1 João 4, 20. Vamos ver aqui rapidamente, né? 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz assim, ó: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Beleza? Tranquilidade, é mentiroso. Então, quem ama e a mentira é carne ativada. Vamos voltar para Gênesis, capítulo de número 37. Bom, aqui então, vamos lá. Os irmãos de José odiaram a ele. Agora, os irmãos de José
queriam matá-lo. 37, Gênesis, matar é obra da carne, é carne ativada, é negócio feio. Capítulo 37, versículo de número 20. Olha os irmãos de José na carne, tudo na carne. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Mentiro. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Queriam matar o sonho de José. Preste atenção nessa história. Olha a carne agindo, a carne ativada. Preste atenção. A carne ativada dos irmãos de José, querendo matar o irmão, jogar numa cisterna qualquer, né? Nem sabia se tinha água ali, se tinha cobra, se tinha lama, algum bicho ia lá, ia matar ela, um animal feroz o devorou, né? Eles iam dizer ao pai dele que um animal a Jacó devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Olha a inveja, o ciúme, carne ativada. Preste atenção. Por que eu estou... Irmão Vando, por que o senhor não estou prestando atenção na história? Por que você está falando carne ativada? Porque alguns pregadores, repito, da graça, né, os despontados aí, dizem que a carne ativada é ela que faz o mal e Deus dorme. Enquanto a carne ativada está trabalhando, maquinando o mal, Deus está ausente disso aqui. Deus desconhece, Deus não participa, Deus não vê, Deus não pode fazer nada. É isso. Pergunta a ele aí. E assim, e muitos seguindo e acreditando neste engano. Não estou dizendo que você, meu irmão em Cristo, é enganoso. É a mensagem enganosa, certo? Agora, então vamos lá. E eles disseram aqui que queriam matar José. Carne ativada, além de matar e jogar o irmão numa cisterna qualquer, com cobra ou não, depois dizer que um animal feroz devorou ele, viremos e matar o sonho do seu irmão. Então, odiar, matar, certo? É um mal da carne ativada e é um mandamento da lei. Olha só, aqui, olha quantos eles quebraram aqui a lei quando diz Êxodo, olha o quanto eles estavam irados com o irmão. Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20, versículo de número 13, que diz, não matarás. Olha o atropelo que eles estavam fazendo. Agora estavam tudo no domínio da carne. Tudo no domínio da sua natureza carnal, pervertida, certo? Outra coisa aqui. Então, matar, Êxodo 20, versículo 13, do 37, aí você vem lá para Gênesis 37, presta atenção nessa história, no final você vai ter uma surpresa, eu não sei se vai lhe agradar muito não. 37, versículo de número 20, aqui vinde, matemo-lo. Eita, atropelando a lei, né? E outra série de... Porque estavam na carne, meu irmão. Eles estavam no diabo. A carne ali era o diabo deles, certo? Beleza? Tranquilidade? Agora, carne ativada é um mandamento da lei, é um mal da carne, certo? Ativado. Está lá em Marcos também, 7, 21. Jogaram José dentro de uma cisterna. Gênesis 37, 24. Ok? Olha a maldade. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Olha a maldade. Eles estavam totalmente mergulhados na carne ativada. Sim ou não? Sim. Jogaram ele lá por ciúmes, que é um mal da carne ativada. A carne ativada com o mal, certo? Os irmãos de José
venderam como escravo aos egípcios. 37, versículo 28. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito para ser escravo. Beleza? Tranquilidade. Eles fizeram todo esse mal com José. Porém, Deus estava no controle de tudo e estava acompanhando tudo. Eles não sabiam que tudo aquilo era um plano de Deus. Você acredita nisso? Que todo o mal da carne ativada desses irmãos de José, todo o mal que eles fizeram com o seu irmão, estava tudo no controle de Deus? Eita! E agora, irmão, vamos? E como é que vamos sair disso? Não! A carne ativada não pode fazer a vontade de Deus. Fizeram. Não! A carne ativada, ela faz o que ela quer. É o mal dela. Não foi Deus que estava... ali não foi plano soberano de Deus. Deus não estava naquele negócio. Estava sim. Estava tudo no controle de Deus. Eles, os irmãos de José, estavam fazendo a vontade de Deus. Quer saber desse assunto? Próximo estudo. Já estourei meu tempo aqui, já passei demais. Então, no próximo estudo, vou provar para você que os irmãos de José, que estavam na carne ativada, neste plano terreno, fazendo tudo perfeitinho, né? Conversando, tomando café, lançando o irmão, maltratando, odiando, com inveja, querendo matá-lo, fazendo tudo isso dentro da normalidade deste plano terreno. Eles não sabiam que o plano soberano espiritual de Deus, eles estavam no controle, fazendo a vontade do Deus eterno, poderoso, soberano para sempre. Vamos ver isto no próximo estudo. Você tem que me acompanhar no próximo estudo. Enquanto isto, deixa teu likeão assim, manda like com força. Se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Eu te peço, aqui de Cabedelo, a Paraíba, se inscreva neste canal Metanoia da Graça e compartilha com força. Próximo estudo. No próximo estudo, os irmãos de José, que estavam com a carne ativada, cheia de ódio, maldade, perversidade, ruindade, sem falta de amor, tudo que não presta, todo mal, estavam todos eles agindo de mal, agindo com o mal sobre o seu irmão José. Todos eles estavam fazendo a vontade de Deus. Próximo estudo. Paz do Cristo eterno.